Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sexo antes do casamento é pecado? Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo. Bom, vira e mexe, volta e meia, alguém sempre nos pergunta: sexo antes do casamento é pecado? E nós sempre enfatizamos que sim. Mas é sempre bom darmos uma olhada de maneira ampla para entender melhor esta questão. Bom, primeiramente nós devemos perguntar: será que Deus é contra o ato sexual em si? Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que Deus ele não é contra o ato sexual em si. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele mesmo dá essa ordem. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, com esse versículo, podemos ver que Deus ele não é contra o ato sexual em si. Mas, respondendo essa pergunta, logo já vem uma outra na sequência: quando Deus é contra o pecado do sexo? Bom, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que Deus ele é contra qualquer ato sexual ilícito, seja antes do casamento, seja fora do casamento ou qualquer outra relação sexual que não seja nos padrões que ele mesmo determinou. E para darmos uma base, vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 e 13 e versículo 18 e 20. Olha o que diz o texto. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir ao Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, vai dizer assim: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e a mulher o seu próprio marido. Amados, então veja, o problema aqui é o que? O ato sexual ilícito. Deus ele fez o ato sexual como uma espécie de dom dentro do casamento. É algo bom dentro do casamento, nesses padrões que Deus estipulou. Porém, quando nós falamos de sexo antes do casamento ou sexo fora do casamento, vai gerar fornicação ou adultério. E esses dois tipos de sexo são ilícitos. Deus abomina. Olha que interessante o que vai dizer 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Aqui no original, a palavra imoralidade refere-se à fornicação, ou seja, sexo fora do casamento. E isso nós temos que deixar muito bem claro, muito bem explicado. Algumas pessoas vão usar o argumento para justificar o ato sexual antes do casamento. Eles vão dizer que é importante conhecer bem a pessoa para casar-se, né? Então eles usam o argumento do sexo antes do casamento para dizer que eles estão conhecendo melhor a pessoa. Então alguns até chegam a brincar dizendo: pastor, ninguém compra um carro
se não fizer um test drive antes. Mas, amados, essa questão é muito séria. Para ser levada assim, nessa brincadeira, nesse tom de descontração. E infelizmente algumas pessoas acabam caindo nesse laço. E gera uma certa falsa segurança, né? Que eles se baseiam no ato sexual para garantir um sucesso no casamento. Então eles atribuem então o sexo antes do casamento para dizer que fazendo sexo antes do casamento eles vão ter a certeza que o casamento será bem sucedido. Isso não tem nada a ver. Isso não garante sucesso no casamento, e muito menos que a pessoa que você está fazendo sexo ali é a pessoa certa para você. E outra coisa, embora o sexo seja uma parte importante do casamento, o que o faz funcionar é a capacidade de tomar atitudes como tolerar, renunciar e compartilhar. E isso não se descobre com certeza na cama. Com certeza você não vai descobrir essas qualidades na cama. Então as pessoas têm essa ignorância, carregam essa ignorância consigo, né? Achar que é preciso experimentar o sexo antes do casamento para ver se a união vai dar certo. Então isso é terrível, isso é algo que as pessoas mostram a grande ignorância que elas têm sobre o matrimônio. Outra coisa, até porque grande parte dos divórcios que ocorre sem que a questão sexual tenha nenhuma influência. Se você realmente está interessado em descobrir se a pessoa com quem você vai casar é a pessoa certa para você, lembre-se que o sexo é a menor das preocupações. Porque a maior parte do casamento tem a ver com relacionamento, amizade, tem a ver com companhia e afinidade de espírito, e não propriamente só sexo. Agora, para a gente encerrar esse assunto, é muito importante nós salientarmos algo. O que o sexo antes do casamento revela? O sexo antes do casamento vai nos revelar o que? O nosso coração. Vai revelar os nossos ídolos. Vai revelar os nossos deuses. Sim, para muitas das pessoas, o sexo é um deus. O companheiro é um deus. E quando nós olhamos para isso, nós conseguimos perceber o quanto isso é perigoso. Trocar o prazer eterno pelo prazer momentâneo e passageiro que essas coisas nos dão é terrível. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Então, quando nós tomamos o nosso desejo como um Deus, nós queremos agradá-lo. Quando nós tomamos o nosso parceiro, o nosso namorado, a nossa namorada como um Deus, nós acabamos colocando Jesus de lado, Deus de lado. Então veja o quão isso é terrível, veja o quão isso revela o nosso coração. Então é importante nós entendermos que esses pecados revelam a nossa natureza. E nós precisamos entender isso e entender a gravidade desse assunto. E algumas pessoas não entendem isso. Certa vez eu ainda era jovem, quando um líder de jovem, ao nos orientar, disse a seguinte frase: vocês jovens cristãos são muito burros. Ao invés de, já que não conseguem se segurar e acabam praticando sexo antes do casamento, deveriam pelo menos usar camisinha para se proteger de doenças e também de uma gravidez indesejada. Olha o que esse líder estava propondo para nós jovens. Ele estava dizendo que entre um pecado e o outro deveríamos escolher pecar com segurança. Amados, como certa vez alguém já disse, entre um pecado e outro pecado, escolha não pecar. É muito sério isso. As pessoas levam muito na brincadeira.
Então, se você está escolhendo pecar, seja de qual forma for, espero que esse vídeo, ao chegar a você, quebrante o seu coração e revele o ídolo que expõe o seu pecado e que você se arrependa. E arrependimento, quando nós falamos de arrependimento bíblico, estamos falando de abandono do pecado. Porque muitas pessoas até chegam a chorar, arrependidos. Porém, eles não abandonam o pecado. Então não há um abandono de pecado, não há um arrependimento bíblico. Antes que as lágrimas sequem no rosto dessas pessoas, eles já estão cometendo novamente os mesmos atos. Isso não é arrependimento, é remorso. Então, amigos, amados irmãos, eu quero dizer para você é: se arrependa, ainda há tempo, abandone o ato pecaminoso. Assim como está lá em Mateus, que se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Às vezes a solução é você terminar esse relacionamento que está te levando para o inferno com essa prática. Às vezes você tem que levar para longe o que está te levando para o inferno. E nós não podemos amenizar essa expressão. Está lá, arrancar um olho, arrancar um membro. Olha quão terrível é, mas é mais preciso tomar atitudes drásticas às vezes. E às vezes você não quer tomar essa atitude drástica. Então, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que o Espírito Santo tenha penetrado no seu coração. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.